Olá, este é mais um problema que trata de balanços de energia sem reação química. O enunciado dele nos diz o seguinte: uma mistura gasosa de 1000 metros cúbicos contendo 60% de hidrogênio e 40% de amônia é resfriada de 773 Kelvin a 313 Kelvin a 1 atm de pressão. Calcule a quantidade de calor que deve ser removida dos gases. Os valores de capacidade calorífica em quilocalorias por quilomol Kelvin, sendo a temperatura T dada em Kelvin, são. Então, abaixo são apresentadas as expressões da capacidade calorífica de cada gás em função da temperatura. Esta é uma abordagem um pouco diferente em relação às que já vêm sendo apresentadas em vídeos anteriores de balanço de energia sem reação química. Uma vez que o problema não nos trouxe um fluxograma para começar a nossa análise, é muito importante esboçar um fluxograma no começo do processo para organizar as informações, bem como melhorar a interpretação do sistema físico de análise. Então aqui eu vou esboçar um processo de aquecimento como sendo um bloco com uma entrada e uma saída. O gás passa por este equipamento, que pode ser pensado, por exemplo, como um trocador de calor, mas como o problema não nos diz que ele cruza com um fluido refrigerante, nós vamos representar apenas a entrada e a saída do gás e depois representaremos também a remoção de calor do sistema, para depois fazer os balanços necessários. Então aqui eu tenho na entrada 1000 metros cúbicos dos dois gases a 773 Kelvin, na saída eu tenho a mesma quantidade, ela não muda, eles apenas estão sendo resfriados, mas a temperatura cai para 313. Para isso, há necessidade de remoção de calor. Então agora nós podemos organizar as ideias para começar a solução deste problema. Eu vou então repetir o fluxograma para que nós possamos traçar as fronteiras de um sistema adequado de análise. A melhor possibilidade é que está destacada em verde e vão entrar nos meus cálculos todas as variáveis que estão cruzando as fronteiras do sistema. O balanço de energia para um problema como esse é dado da seguinte forma. Veja que há algumas diferenças em relação a vídeos anteriores. Como estamos trabalhando com gases, geralmente é mais fácil trabalhar com o número de mols. A notação de circunflexo, que em casos anteriores indicava propriedades de estado por unidade de massa, aqui representarão propriedades de estado por unidade de mols. Então eu uso a notação de tio sobre as minhas variáveis, sendo ΔE dado por essa comparação que eu já discuti inúmeras vezes anteriormente, de quantidades de energia que podem se acumular ou não no sistema. O enunciado não deixa clara a presença de acúmulo, portanto, uma das simplificações iniciais é considerar que o sistema está sofrendo aí uma refrigeração em estado estacionário. Também não há indicativos para estimativa de variações aí de energia cinética potencial entre as vazões de entrada e saída, então essas quantidades também são negligenciadas. O termo de calor permanece, mas a realização de trabalho também pode ser negligenciada porque não há nenhum mecanismo de realização de movimento para este sistema. Portanto, a minha equação de balanço de energia vai se reduzir à seguinte expressão. Essa expressão ela vai poder ser utilizada, mas vai haver a necessidade de fazer algumas manobras matemáticas para adequá-la ao uso das informações que foram dadas no enunciado. Conduzindo então mais algumas simplificações na minha equação de balanço, eu vou ter como resultado, já utilizando a notação referente a substâncias que interagem no sistema, a seguinte equação. Veja que eu usei a notação sobrescrito E para entalpias de entrada e S para entalpias de saída. Agora há necessidade de um rearranjo para a compreensão de como é que se vai utilizar as expressões de Cp em função da temperatura dadas no enunciado. Eu vou propor a seguinte manobra. Colocar aí as entalpias relativas à mesma substância como sendo entalpia de saída menos de entrada, como está apresentado no slide. Veja que para isso eu tive que colocar o sinal de menos em evidência para que as expressões ficassem equivalentes ao passo anterior. Mas isso facilita por quê? Porque eu posso daí, a partir desta modificação, escrever essa diferença de entalpias literalmente como delta. Eu só posso usar a notação de delta quando eu tenho a ideia da propriedade de saída menos a de entrada, o que nos remete à definição de delta, que é sempre um operador de diferença entre o estado final e o inicial da minha variável de análise. Então, literalmente, eu consigo colocar o número de mols em evidência para chegar nesta expressão. Aí sim eu consigo usar a notação de delta. Então, o calor é dado pela soma dessas duas quantidades. Qual é o interesse em escrever no formato de delta?
ΔH é dado por integral de CP/dt. Aí sim eu vou conseguir utilizar a expressão de CP fornecida no meu enunciado. E aqui há uma informação bastante importante. Se a notação de delta não estiver utilizada com todos os sinais aí adequados sendo considerados, eu posso levar ao erro de usar os limites de integração na ordem inadequada. Para o cálculo agora do que eu necessito para a estimativa do calor a ser removido, eu necessito estimar o número de mols dos gases que estão interagindo no sistema. O enunciado me deu a quantidade em volume desses gases e me informou uma composição. Tradicionalmente, se o enunciado dos problemas dos nossos materiais aí disponíveis, os livros clássicos de introdução aos processos químicos, não disserem nada ao contrário, problemas envolvendo gases que têm a sua composição informada, essas composições tradicionalmente são dadas como frações molares. Eu não posso aplicar aquele 60% e o 40% em 1000 metros cúbicos, porque eles não são frações volumétricas. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou apelar para a minha equação do gás ideal, uma vez que o problema também não deixa nítido que eu estou trabalhando com gases reais para utilizar uma equação de estado mais sofisticada. O que eu faço agora? Então, eu isolo o número de mols. Vejam que todo o gás, toda a mistura vai estar na condição de entrada. Então, eu tenho, substituindo os valores que eu conheço, a pressão na entrada é 1 atm. Eu converto ela para Pascals para poder utilizar uma constante dos gases ideais nas unidades adequadas. O meu volume é 1000 metros cúbicos. Eu tenho também a constante dos gases dada aí nas unidades adequadas e a temperatura de 773 Kelvin. Com isso, eu consigo estimar o número de mols. Simplificando então as minhas unidades, eu tenho que há, no total, 15.776 mols dos gases. Mas se eu olhar as expressões para CP, elas estão por unidade de quilocaloria por quilomol Kelvin. Então aqui eu vou trazer esta quantidade em mols para quilomols, dando um total aí de 15,78 quilomols da mistura. Agora sim, eu conheço o número de mols da mistura, é o momento de utilizar as frações molares para determinar o número de mols de cada um dos gases. Então o hidrogênio é 60% dessa quantidade, o que dá 9,47, e a amônia é 40% desta quantidade, o que me dá 6,31 kmols. Agora então eu passo à etapa de cálculo da entalpia dos gases. Para isso, e esse procedimento vai justificar o porquê eu levei a minha equação de balanço para a forma de delta, eu preciso resgatar aí o significado de ΔH. Da termodinâmica, o ΔH é dado pela integral de CP/dt. Vejam que ambos, o CP e o ΔH, estão por unidade de mol. Então, não vou incluir o número de mol nessa etapa. Então, essa integral é resolvida entre a temperatura inicial e a temperatura final do intervalo de interesse. Para o meu problema, eu tenho que o hidrogênio, eu vou integrar a capacidade calorífica dele entre as duas temperaturas. Eu substituo a expressão da temperatura para o CP e ali já está determinados os meus limites de integração, na ordem correta. A substância sai de 773 e vai chegar a uma temperatura de 313. Então, resolvendo essa integral, eu tenho esta expressão polinomial, que ela deve ainda ser avaliada nos dois limites de integração. Fazendo isso, dá um certo trabalho, aqui eu vou omitir essas etapas. Eu tenho que a variação de entalpia do hidrogênio para este processo é de menos 3.193,04 quilocalorias por quilomol. De forma semelhante, eu vou resgatar aqui o ΔH, mas agora vou avaliá-lo para a amônia. Então, eu vou e busco no enunciado a minha expressão para a amônia, resolvo esta integral e avalio entre os dois limites de integração dado no processo de resfriamento. Então, eu tenho que para a amônia, a variação de entalpia que ela vai sofrer nesse resfriamento é menos 5.112,95 quilocalorias por quilomol. Basta agora eu resgatar a minha equação de balanço. Eu já conheço todas as quantidades, então eu troco os valores conhecidos. Vejam que as unidades estão coerentes, eu posso simplificá-las e a minha quantidade de calor vai ser um resultado em quilocalorias.
Então, fazendo essa conta, eu tenho que, para este processo, o calor é igual a menos 62.500,8 quilocalorias. É importante destacar que o sinal negativo veio do próprio arranjo da equação de balanço e está coerente porque uma vez que o calor deixa o sistema e ruma para as vizinhanças, ele deve ter o sinal negativo. Então, esta é a solução do nosso problema. Eu fico por aqui e até a próxima.